Que número inteiro pode ser escrito como raiz quadrada de 19 mais 6 vezes raiz de 10 menos raiz quadrada de 19 menos 6 vezes raiz de 10? Eu irei resolver essa questão de dois modos. Existem mais formas de resolvê-la, mas eu irei apresentar essas duas que eu considero assim as melhores. O primeiro modo é utilizando um resultado que poucos conhecem ainda, né? É um resultado assim muito importante que te permite atacar esse tipo de questão de maneira muito simples, mas ainda é uma ferramenta pouco conhecida, que é radical duplo. Tá bom? Então, nós iremos utilizar aqui a ideia de radical duplo, que basicamente nos diz o seguinte: se você tem uma raiz quadrada desse tipo aqui, ó, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, isso daqui você pode escrever como sendo A mais C sobre 2 mais raiz quadrada de A menos C sobre 2. E um detalhe aqui, esse sinal aqui de mais ele pode mudar para menos, desde que aqui dentro, né, seja o sinalzinho de menos, tá bom? Mas afinal de contas, quem é esse C? Bem, o C é exatamente a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Pronto, então essa é a formulinha do radical duplo, que também é muito simples de você demonstrar, não é tão difícil não. Beleza, então, utilizando esse resultado, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10. Bem, mas observe o seguinte, no formato em que aparece aqui essa raiz quadrada, ela não está dentro do formato aqui da formulinha do radical duplo, porque a gente tem esse 6 aqui, né, fora da raiz. Então a gente tem que primeiro ajeitar essa expressão. Como é que a gente faz? Ó? Isso aqui é igual a raiz quadrada de 19 mais... Aí esse 6 que está do lado de fora, eu vou pôr para dentro da raiz, que vai ficar 6 ao quadrado, né, que é 36 vezes 10, 360. Pronto. Observe que eu não alterei nada, eu apenas escrevi de uma maneira conveniente para a gente aplicar aqui a fórmula. Porque desse modo, agora nós sabemos que o nosso A é 19 e o B é 360. Tranquilo? Então, tendo o valor de A e B, nós temos o valor de C, que é a raiz quadrada de 19 ao quadrado, que é 361, menos 360. 361 menos 360 é igual a 1, e raiz de 1 é 1. Então, o nosso C é igual a 1. Beleza, então vamos continuar aqui a nossa conta. Então, nós sabemos que raiz quadrada de 19 mais 6 vezes raiz de 10. Isso aqui agora pode ser escrito da seguinte forma. Raiz quadrada de A mais C sobre 2. Então, vai ficar 19 mais C, que é 1, sobre 2. Esse 9 que ficou feio. Pronto. Mais raiz quadrada de 19 menos 1 agora, sobre 2. Muito bem. Como é que fica agora? Aqui vai ficar 20 sobre 2, que é 10. Então, fica a raiz de 10. Mais, aqui fica 18 sobre 2, que é 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Bem, de modo análogo, podemos dizer que 19 menos 6 raiz de 10, isso daqui é igual a raiz de 10 menos 3. Bem, se eu quero a subtração desses valores, como é que fica? Vai ficar raiz de 10 mais 3 menos raiz de 10 menos 3. Então, esse raiz de 10 aqui ele vai embora com esse, porque vai ficar menos aqui. E vai ficar 3 mais 3, né? Que é 6. Então,
Nosso resultado é 6, portanto, gabarito item D. Beleza, então a gente resolveu utilizando a ideia de radical duplo. Agora eu irei resolver utilizando uma ideia, né, uma estratégia, digamos assim, que requer uma visão mais aguçada. Então vamos lá, pessoal. O segundo modo de resolver essa questão é o seguinte. Observe que 19 mais 6 raiz de 10, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu sei que, da forma como ele se apresenta, não é fácil você enxergar isso. Porém, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever esse número aqui da seguinte maneira. Eu vou escrever como sendo 10 mais 2 vezes 3 vezes raiz de 10 mais 9. Você concorda que é a mesma coisa? Eu só quebrei aqui o 19, né? Escrevi como sendo 10 mais 9. E aqui eu abri esse produto, né? O 6 é 2 vezes 3, aí vezes raiz de 10. Porque agora fica mais simples você enxergar. Quem é o 10? O 10 eu posso pensar como sendo a raiz de 10 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Portanto, isso daqui é igual a raiz de 10 mais 3. Tudo isso ao quadrado. De maneira análoga, nós temos que 19 menos 6 raiz de 10, isso daqui é igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a raiz de 10 menos 3, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Bem, então, agora a gente substitui, né, esses valores aqui nas raízes. Então, nós ficaremos com raiz quadrada. Ao invés de 19 mais 6 raiz de 10, eu vou escrever raiz de 10 mais 3, tudo isso elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de raiz de 10 menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, agora, a gente pode simplificar, né, esse quadrado aqui com a raiz, da mesma forma aqui. E detalhe, a gente não precisa se preocupar aqui com o módulo. Por quê? Porque esses valores aqui, tanto esse quanto esse, são valores positivos, né? Se você soma um número positivo com um número positivo, dá um número positivo. E aqui, a raiz de 10 menos 3, isso aqui é maior que zero, né? Tranquilo, então ficaremos apenas com a raiz de 10 mais 3 menos, vou até colocar assim, ó, menos raiz de 10 menos 3. Então esse raiz de 10 vai embora com esse e vai sobrar apenas o 6. Beleza? Então, finalmente, o nosso gabarito item D. Então, pessoal, aqui a gente encerra a solução desse problema. Espero que você tenha gostado. E eu quero que você comente aí qual das duas soluções você mais gostou, qual aquela que você achou mais simples. Combinado? Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.